Boa noite a todos. Fico feliz de poder estar com vocês mais uma vez, em mais uma noite, podendo partilhar a palavra do Senhor com você que está aí na sua casa, com a sua família, ou até mesmo sozinho nesse momento. Espero que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração, falar o seu coração, assim como falou o meu, quando estava pensando sobre essa mensagem. Eu quero provocar você, Igreja de Cristo, a entender a sua responsabilidade, né? Entender aquilo que Deus quer para você nesse novo tempo, esse tempo de pandemia, esse tempo que já está havendo mais flexibilização em relação à pandemia. Quando voltarmos, por exemplo, ao presencial, qual será a nossa atitude, como seremos igreja. Isso é importante, nós precisamos pensar sobre isso e eu quero provocar você sobre a conduta da igreja, como você deve conduzir a sua vida como igreja de Cristo. E eu quero tomar como base para essa reflexão de hoje o texto de Apocalipse, capítulo 3, verso 1 até o 6, que é, na verdade, a carta endereçada à igreja de Sardes. O texto diz assim, Apocalipse 3, 1 ao 6. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos de Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ela é uma carta muito forte, né? Ela fala de uma igreja que vivia de aparência, uma igreja que tinha um forte dualismo, um dualismo muito claro nela, que era o dualismo do caráter e da reputação. Era uma igreja de fortíssima reputação, mas de um caráter duvidável. E eu quero pensar à luz dessa igreja, a igreja que nós temos que ser, né? E aqui eu separei alguns pontos para que a gente pudesse realmente pensar sobre essa igreja. Quando a gente pensa a igreja de Sardes, a gente tem que ter já algumas informações importantes. Por exemplo, a igreja de Sardes era uma igreja muito rica, né? Na verdade, a cidade de Sardes, a antiga cidade de Sardes, ela é uma cidade muito rica, muito próspera. As pessoas realmente tinham muita condição. Claro, estou falando aqui do aspecto econômico, financeiro. Era uma cidade que tinha um rio e esse rio tinha o garimpo e o garimpo que era achado ali muito ouro. Então era uma cidade de altíssima produção de ouro e também de outras pedras preciosas, prata, entre outras. Então, devido a esse forte comércio de pedras preciosas, também comércio de lã, de tecido, era uma cidade então que tinha muito dinheiro, era uma cidade economicamente muito forte. Além disso, era uma cidade comercial. Então, na cidade de Sardes, tramitava ali pessoas de outras cidades, né? E pessoas que tinham dinheiro também. Para além disso, era também uma cidade fortificada.
é uma cidade que tinha os seus muros muito altos, uma cidade muito difícil de ser invadida por um inimigo, né? E isso tornou a igreja, aparentemente, uma igreja muito fortalecida, né? Era uma igreja que tinha tudo, era uma igreja que aparentemente vivia bem, mas que Deus, conhecendo o coração daquela igreja, afirma claramente que apesar da igreja aparentar estar bem, ela na verdade não estava. Ela vivia uma reputação inquestionável, mas o caráter dela diante de Deus era um caráter questionável. E essa carta ela vai em direção a essa igreja justamente para que essa igreja mude o seu caráter, né? E eu quero aqui destacar 3 pontos rápidos para que a gente pense nesse momento como nós podemos ser melhor igreja de Cristo. O primeiro ponto que eu quero destacar é a parte B do primeiro versículo, do versículo 1 até o verso 2, tá? Então, o 1b e o versículo 2, que diz assim: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha aqui que interessante. E ele afirma assim: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aqui a afirmação trazida a essa igreja ela é muito forte. Você tem uma aparência de vivo, você tem uma aparência de saudável, mas você na verdade está morto. Esteja atento, abra os seus olhos e fortaleça aquilo que vocês têm, aquilo que estava para morrer, mas ainda não morreu. Vocês têm aspectos de igreja perfeita, mas vocês não são perfeitos. Então, melhorem para que, aos olhos de Deus, vocês se tornem uma igreja agradável. Quero aqui apontar algumas questões. A primeira é as aparências. Por ser uma igreja que tinha uma grande condição, certamente era uma igreja que deveria ser aos olhos muito agradável. Eu acredito que a igreja de Sardes se acomodou nesse contexto de sucesso, né? Ela estava cercada, então ela estava envolvida com um contexto de sucesso, e esse contexto de sucesso fez com que a igreja se acomodasse, como se ela tivesse atingido o padrão de excelência esperado. E eu acredito que quando uma igreja ela se percebe num padrão de excelência, ela sai da posição de igreja. Por mais que as igrejas possam ter sim coisas boas, por mais que as igrejas possam ter sim pontos positivos, a partir do momento que ela se acomoda naquilo que ela já tem, ela deixa de ter relevância para o reino. Ela deixa de se preocupar em como ela pode melhorar em prol do reino. E isso, infelizmente, tem assolado muito as nossas igrejas hoje em dia. Nós percebemos que as nossas igrejas, pelo menos eu percebo muito isso, que as nossas igrejas estão acostumadas a viverem como vivem há muito tempo. E nós vivemos um mundo extremamente plural, principalmente agora nesse momento de pandemia. Muitas pessoas estão com os corações aflitos, muitas pessoas estão com os corações contridos e carentes de algo, carentes de Deus. E nós precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Eu tenho certeza que esse novo tempo, esse tempo ainda pandemia e também no pós-pandemia, nós vamos enfrentar desafios que nós ainda não enfrentamos enquanto Igreja de Cristo. E se nós quisermos ser
nesse tempo, a igreja que nós éramos antes da pandemia, certamente nós fracassaremos, porque nós temos que ser diferentes, nós temos que ter atitudes diferentes, nós temos que ter um olhar diferente para a dor do outro, porque certamente a dor do outro hoje ela é diferente. Se nós nos acomodarmos à realidade que tínhamos antes, nós certamente vamos fracassar em nosso plano. Então aqui o texto ele é muito claro e eu acho que é também um alerta para a gente. No iniciozinho do verso 2, esteja atento, atento. Na administração, não sei se todos vocês sabem, mas eu estou cursando administração, vou para o meu último ano e existe um conceito básico na administração que é o conceito da análise SWOT, né? Uma sigla em inglês que na verdade fala sobre forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Toda empresa, aí num cenário de empresa, ela deve analisar as suas forças e, tendo consciência das suas forças, potencializá-las, tem que ter consciência também das suas fraquezas, para que, tendo consciência das suas fraquezas, possa fortalecer essas fraquezas, né? Melhor dizendo, enfraquecer essas fraquezas, deixar essas fraquezas menos poderosas em relação a essa igreja. Ou seja, diminuir o impacto que essas fraquezas têm sobre a igreja, sobre a empresa. Além disso, analisar as oportunidades e ameaças. Quais oportunidades esse novo tempo dá para a nossa empresa? Ou quais ameaças esse novo tempo fornece à nossa empresa? Então essa é uma ferramenta da administração para as empresas. Mas a Igreja de Cristo também precisa fazer essa análise SWOT. Ela também precisa analisar em todos os aspectos, no aspecto estrutural, no aspecto financeiro e principalmente no aspecto espiritual, as suas forças, as suas fraquezas, as suas oportunidades e as suas ameaças. Qual é a força da PIBA? Vamos então potencializar essa força. Quais são as fraquezas da PIBA? Vamos juntos como Igreja de Cristo, porque a igreja não é a PIBA apenas, mas somos nós que compomos a PIBA, vamos juntos diminuir o poder dessa fraqueza. Quais oportunidades nós temos nesse momento pós-pandemia de falar de Jesus a esses corações enfraquecidos? Quais são as ameaças que nós temos nesse novo tempo? Ter um olhar atento para a nossa realidade, entender o nosso contexto, entender quem nós somos como igreja, não ficar parado apenas naquilo que já construímos, é fundamental para que nós sejamos relevantes na história da nossa comunidade. Nós não sabemos o que vamos enfrentar, mas temos que estar atentos, nunca satisfeitos. Uma igreja satisfeita é uma igreja não relevante. Não tem jeito. Uma igreja relevante é uma igreja que está sempre buscando a melhoria contínua. Outro ponto que eu quero trazer para vocês rapidamente é o verso de número 3, na parte A. Ele diz assim: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Ou seja, vocês há muito tempo têm recebido algo através daquilo que ouvem, né? Quando nós falamos de igreja, nós estamos falando, óbvio, da palavra de Deus, tanto da palavra lida quanto da palavra ouvida. Afinal, a Igreja de Cristo ela tem um manual de vida, que é a palavra de Deus. Manual esse que nós temos a possibilidade de ler e manual esse que nós temos também a possibilidade de ouvir e refletir sobre, como nesse momento que estamos. E nós ouvimos isso continuamente. Nós temos aprendido sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus continuamente. Agora, só ouvir a palavra de Deus, só
ler a palavra de Deus não torna a palavra de Deus eficaz nas nossas vidas. É importante que nós façamos o que há aqui na segunda informação do que lemos. Além de ouvir aquilo que recebemos ou lemos, temos que obedecer e se arrepender. Uma igreja relevante é uma igreja que não só aprendeu os conceitos da palavra de Deus, mas que encarnou esses conceitos. Como nós seremos relevantes nesse novo tempo, querido, se nós não colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que nós aprendemos através da sua palavra, aquilo que nós aprendemos na leitura e na explanação da palavra na boca de pastores, de irmãos nossos? Deus certamente tem falado muito aos nossos corações. E esse não é o problema da igreja brasileira. Mas o problema da igreja brasileira é que muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que aprendemos. A igreja de Sardes, acostumada com a sua aparência de perfeita, não esteve atenta para a mudança. E além de não estar atenta para a mudança, não esteve atenta para colocar em prática tudo aquilo que estava aprendendo, porque ela acreditava que do jeito que o que ela já tinha, o que ela já fazia, já era bom. Mas na verdade não. Precisa mais. Existem mais coisas que podem ser feitas em prol do reino de Deus e em prol do nosso próximo. E se nós não nos colocarmos à disposição para fazermos isso, certamente não seremos uma igreja relevante. Então, a primeira coisa que nós trabalhamos, esteja atento, não se acomode, esteja em constante análise, esteja constantemente avaliando a sua conduta como igreja de Cristo. Quando você vai para a igreja, quem você quer ser, o que você vai fazer, como você vai influenciar pessoas, como você vai abençoar pessoas. Porque a igreja de Cristo não é um lugar que você vai para ouvir algo. É um lugar que você vai para sim receber, mas para depois disso dar. Não tem jeito. Aquele que vai a um local de culto, pode ser a primeira igreja batista no Andaraí ou qualquer outra, apenas para receber, esse não é igreja. Igreja é aquele que sim recebe na comunhão dos seus irmãos, mas que principalmente dá. Não adianta nada receber muito se eu não dou nada. Não adianta nada aprender muito se eu não coloco nada em prática. É bom que você aprenda um pouquinho, mas coloque aquele pouquinho em prática. Porque assim você vai acumulando, acumulando, crescendo, crescendo. E quando você perceber, você é uma igreja relevante. Você é um pedacinho de Deus aqui na terra que abençoa vidas, que transforma vidas, que realmente faz o reino de Deus avançar, crescer e prosperar. Que igreja você tem sido? Você é atento? Você está vigilante? Ou você só vai e vive do jeito que as coisas simplesmente são e está acostumado a isso? Você só escuta ou você é aquele que também dá? Você só recebe ou dá? Ou você escuta, mas também faz, também executa, também oferece? Terceiro ponto, muito importante, a partir da parte B do verso 2 e o verso 3, que diz assim: mas se vocês não estiverem atentos, virei como um ladrão e você não saberá a hora que virei contra você. Essa parte aqui é muito interessante porque ela faz alusão ao momento em que a igreja de Sardes foi dominada pelo governo da Pérsia, por volta do ano 500 aproximadamente, 546 aproximadamente. E como que acontecia? Existia uma passagem, como eu falei, a cidade de Sardes ela era uma cidade que tinha muralhas muito grandes e os inimigos realmente não conseguiam invadir aquela cidade, mas existia uma passagem secreta, um ponto falho dentro daquela cidade, dentro daquela muralha, e aquele ponto, um ponto de fácil passagem, era o ponto onde alguns
algumas pessoas da cidade de Sardes usavam para sair da cidade à noite. Então os soldados persas, eles ficavam observando e eles observaram soldados da cidade de Sardes descendo por aquele ponto, através da montanha. E vendo aquele ponto de vulnerabilidade na muralha poderosa, durante a noite eles invadiram a cidade como ladrões, em silêncio, quietinhos. Ou seja, aqui o autor está usando essa realidade conhecida da igreja para mostrar que se nós não taparmos as brechas das nossas vidas, quando Jesus vier quietinho, nós também seremos pegos de surpresa. Porque é justamente nas brechas que nós seremos encontrados. É justamente nas nossas brechas que estarão os nossos erros, as nossas falhas. E o que Cristo vai encontrar quando ele chegar aqui como um ladrão? Em silêncio, quietinho. Eu estava esses dias vendo um vídeo do Neil Barreto e ele fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte: como que Deus enxerga a sua vida? Quando ele olha aquilo que você faz, ele se alegra? Pensa. Quando Deus olha para o que você faz, ele se alegra? Você acha que ele se alegra? E aí eu pensei sobre isso. Só que aí ele foi ainda mais contundente. E aí ele perguntou, ele indagou, né? Faça outra reflexão. Quando o inimigo de nossas almas olha para as nossas vidas, ele se alegra? Ele está satisfeito com a maneira que nós vivemos? Ou ele se angustia da maneira como vivemos? Porque isso, querido, é muito importante. Será que de fato nós temos atacado o inferno? Será que de fato nós temos resgatado pessoas de uma condição de uma condição indigna? Será que nós temos realmente trazido para as pessoas o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Será que realmente somos anunciadores desse reino de Deus? Ou nós vivemos de maneira tão comum que o Evangelho se tornou mais alguma coisa comum de nossas vidas? Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai olhar lá, como um ladrão, te pegando de surpresa aquilo que você tem. E quando nós somos pegos de surpresa, não dá para mentir, não dá para esconder. E de Deus, é claro, a gente não esconde nada, porque a aparência da igreja de Sardes era linda, mas por dentro ela estava adoecida, ela estava morrendo. Nós não podemos permitir que Deus nos encontre em condição de decomposição. Nós temos que mostrar, entregar a Deus uma igreja viva, uma igreja saudável e saudável organicamente. Temos que, de fato, fazer com que o diabo fique irado com a nossa conduta como igreja. Não podemos permitir que o diabo se sinta confortável com a nossa conduta, porque nós fomos chamados para resgatar pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Então eu quero recapitular rapidamente com vocês esses 3 pontos. Para sermos uma igreja relevante nesse novo tempo, nós temos que, primeiro, entender as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Não podemos nos acomodar naquilo que já construímos. Não é porque temos coisas boas até aqui que não devemos mais construir algo positivo para frente. Existem mudanças no nosso mundo, o mundo está em constante mudança e se nós nos estagnarmos, deixaremos de ser relevantes. Temos que buscar a relevância em todo o tempo. Ponto 2. Não podemos ser mais uma igreja que só recebe.
uma igreja que vai ao culto, que ouve a mensagem, uma igreja que lê a Bíblia e é abençoada, uma igreja que ora a Deus para que Deus dê aquilo que nós queremos. Temos que ser uma igreja que entrega, que doa, que dá. Não podemos apenas estar assim, temos que estar assim, abençoando, não mãos pedintes, mas mãos abençoadoras. É claro que aquele que está em Cristo recebe de Cristo aquilo que precisa, mas aquele que está em Cristo, apesar de receber de Cristo aquilo que precisa, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí sim, todas as outras coisas são acrescentadas, mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, não seja apenas um ouvinte da palavra, seja um praticante da palavra. Obedeça, arrependa-se e prospere, né? Prospere o reino de Deus. Faça com que o reino de Deus prospere. E por último, esteja atento às suas falhas, às suas brechas, porque ele vai vir como ladrão e nós temos que entregar algo bom para ele. O que temos para entregar para Jesus no momento que ele retornar? Se ele chegar hoje, você está pronto? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. E mais, como que o inimigo de nossas almas se sente quando olha para a sua vida? Feliz? Confortável? Ou incomodado? Porque você tem transformado pessoas, você tem tirado pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E por fim, esses são os 3 pontos, mas para fechar, o verso 4, ele esclarece, apesar de que a igreja de Sardes era uma igreja que estava corrompida com a sua vaidade própria, existiam alguns, verso 4, alguns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes. E esses, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Verso 5, vencedor será igualmente vestido de branco. Eu jamais apagarei o seu nome no livro da vida, mas reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem pessoas dentro da igreja hoje que estão dispostas a viver o verdadeiro evangelho, que não fazem do evangelho apenas um adereço religioso em sua vida, mas faz como algo que o transformou verdadeiramente, o vive como algo que o transformou verdadeiramente. A pergunta que eu quero fazer é: quem é você dentro da igreja de Sardes? Você é aquele corrompido pela sua própria vaidade? Você é aquele acostumado com a sua realidade e não está pronto para mudanças? Ou você é aquele que quer ser digno aos olhos de Deus e quer mudar a sua conduta para favorecer o Evangelho? Que nós estejamos preparados para esse novo tempo, porque certamente enfrentaremos muitos desafios, mas só enfrenta desafio aquele que se coloca na posição de igreja. Que você esteja preparado para viver aquilo que Deus tem para você, igreja de Cristo, nesse novo tempo. Tempo difícil, mas tempo também de muita alegria, porque é justamente quando o muro de Jerusalém está derrubado que pessoas honestas vão até Jerusalém e começam a reconstrução dos muros. É tempo de reconstrução, é tempo de trazer aos corações alento, trazer aos corações o Evangelho capaz de dar uma alegria, uma paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe e que você possa ser, nesse novo tempo, uma igreja relevante para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.